Na edição da noite ouvimos e discutimos com os 16 partidos que concorrem às europeias que projeto defendem e que ideias levam a votos no próximo dia 25. Esta noite é nosso convidado Orlando Figueiredo, cabeça de lista do Partido pelos Animais e pela Natureza, ao Parlamento Europeu. Olá, muito boa noite. Boa noite. O nome do vosso programa político é Reestruturar a Europa e ele está dividido em 3 partes. Primeiro os homens, depois os animais e depois a natureza e a ecologia, o ambiente. Comecemos pelo homem. E por esta ideia que é provavelmente uma das que mais rapidamente nos transporta para o universo ideológico do PAN, que é o indicador de felicidade interna bruta. E explique-nos o que é que está por trás desta ideia e de que forma é que acha que seria possível implementá-la na Europa que temos hoje. Bom, antes de mais, boa noite. Se me for permitido, eu gostava de mandar, antes de mais, um abraço para a Guarda, onde estive hoje de manhã a fazer campanha e está a surgir um novo núcleo do PAN, é o primeiro núcleo no interior e creio que é importante e gostaria de mandar esse abraço para eles. Em relação ao FIB, o FIB é uma proposta que nós temos para substituir o PIB, para substituir ou pelo menos fazê-lo em paralelo. Porque o PIB é uma medida da produção ou da produtividade de um país, não é da distribuição da riqueza nesse país. O FIB entra em linha de conta com um conjunto de indicadores diferenciados, como a satisfação no que diz respeito à educação, aos serviços de saúde, a distribuição da riqueza, que nos permite uma aferição mais próxima da realidade, mais próxima das pessoas e também enfim, desviar-nos um pouco desta perspectiva puramente economicista que gera a sociedade hoje em dia. Defendem uma reforma do sistema financeiro, retirando grande parte da autonomia à banca e até da capacidade de gerir depósitos. Qual é a viabilidade deste tipo de propostas? Bom, a viabilidade em relação nós chamamos essa medida acabar com a economia da dívida e a ideia é arranjar um sistema, construir um sistema em que os Estados não tenham de se endividar para financiar a sua ação. A ideia não é nova, ela, enfim, emergiu em Inglaterra já há alguns anos. É defendida por vários economistas, algumas linhas bem conservadoras. A semana passada saiu uma notícia no Financial Times que, enfim, eu até partilhei no Facebook dizendo que o Financial Times apoia as políticas do PAN, que visa precisamente retirar os poderes à banca de criar dinheiro a partir do nada, que é o que hoje acontece. E a banca faz isso pela emissão de dívida. A nossa proposta vai no sentido de portanto, retirar esse poder, colocando no Banco Central Europeu. Parece que nós hoje queremos que o dinheiro é emitido exclusivamente pelo Banco Central Europeu, mas isso é falso. Cerca de entre 95% a 97% do dinheiro a circular na zona euro, dinheiro eletrónico, atenção que nós estamos a falar de dinheiro físico, dinheiro eletrónico, a circular na zona euro, é produzido a partir do nada pela banca, pela criação de dívida. A vossa ideia transformava a banca numa espécie de agências do BCE, porque, de facto, no fundo, a Europa ficava com um banco. Não, de todo. A banca, os bancos comerciais, se quiser, têm um papel fundamental nas sociedades e continuam a ser bancos de investimento. O que nós defendemos é que se construam 2 tipos de contas. Um tipo de conta à ordem, 100%, com 100% de reservas no BCE, para evitar que aconteça, por exemplo, o que aconteceu no Chipre. Não é? E um tipo de contas de investimento, essas sim geridas pelos bancos. Portanto, nas contas à ordem, os bancos seriam intermediários entre o Banco Central Europeu e os seus clientes, mediante o pagamento de uma taxa, para emissão de cartões, enfim, e prestação de serviços. E as contas de investimento ficariam sediadas nos bancos comerciais, com este projeto ficam sediadas nos bancos comerciais e terão, enfim, uma classificação de risco desse investimento. Os cidadãos que pretendam investir poderão colocar o seu dinheiro nessas contas e o banco utiliza esse dinheiro de acordo com o acordo estabelecido com o cidadão. Esse dinheiro não é garantido pelo Banco Central Europeu. É um contrato direto entre o banco e o seu depositário. Só para terminar, isto permite também que os bancos entrem em falência quando for caso disso e que se evitem os resgates milionários, como tivemos, enfim, Portanto, que os bancos assumam as suas próprias responsabilidades pelos seus próprios erros. Voltando ao indicador de felicidade, porque ele é defendido por vós, pelo que percebi, numa tentativa de
a alterar a forma como a economia na Europa funciona, aquilo que vão definindo como várias vezes. Aliás, paradigma é uma palavra que é muito recorrente neste texto. Sim. Defendem a criação de um rendimento básico incondicional, que terá uma participação, uma componente nacional e uma participação a nível europeu, para garantir dignidade mínima a todos os cidadãos da Europa, uma relação diferente dos trabalhadores com as empresas, a redução das horas de trabalho, para que as pessoas possam ter tempo para si, para que possamos voltar a ter o direito a ser pessoas. E o que lhe pergunto é, no meio desta crise, mais uma vez, com que instrumentos é que se altera o modelo económico europeu a caminho deste, que é até, em alguns aspectos, um bocadinho esotérico? Bom, eu não diria esotérico, enfim, que é um projeto para pessoas, em vez de um projeto para a economia, não me parece que seja esotérico. Contudo, nós não podemos ver estas três medidas diferenciadas umas das outras. Nós propomos a criação do rendimento básico incondicional para todos os cidadãos europeus, independentemente do estado civil, terem filhos, não terem, de serem ricos, serem pobres. A ideia deste rendimento é um direito humano, é universal, como é a educação, por exemplo, como é o acesso à saúde. Portanto, é um direito humano e pretende não discriminar. Repara, o rendimento social de inserção é discriminatório. Uns pagam para outros receberem. O rendimento básico incondicional não é discriminatório. Portanto, é um direito de todos. Esse é um primeiro ponto. Não pode ser visto... É difícil, claro, de implementar neste contexto em que os Estados da União Europeia, os governos da União Europeia estão reféns do corporativismo, da banca, de uma dívida externa. Não é só Portugal, tem dívida externa estrondosa, como sabe. Enfim, nós não podemos, também não podemos afastar estas medidas da redução do horário de trabalho. Agora, a implementação do rendimento básico incondicional permite também outra questão, que é a criação de espaços de experimentação no contexto da sociedade, que a mim parece-me que é uma função das democracias. Criar condições para que possamos experimentar outras formas de vida, outras formas de estar. Também não é um apelo ao ócio. Sim, eu percebi. E quando eu há pouco falava em alguns aspectos esotéricos desta proposta, não usei a palavra acredito com nenhum sentido depreciativo. Okay. Há um momento em que vocês são muito claros na descrição de uma proposta em que pedem às nações e às instituições europeias, eu estou na página 8, se isso vou ajudar a situar o mesmo pensamento que eu. Deixe-me dizer, há que promover urgentemente nas nações e nas instituições uma cultura de redução do sentimento de separação entre si e os outros, bem como do desenvolvimento da consciência empática com os seres humanos, os animais, todas as formas de vida e o mundo natural. E, um pouco mais à frente, defendem que os Estados devem ajudar a promover aquilo que a ciência vai redescobrindo como importante e útil, de ciências milenares, como a meditação, por exemplo. E isto leva-nos... Por isso é que eu falei na parte mais esotérica e não tinha nada de pejorativo. Era a minha tentativa de ligação para os dois aspectos de que temos que falar a seguir, que é a defesa da qualidade de vida e da forma como nós nos relacionamos com os animais, aqueles que nos fazem companhia e aqueles que comemos, e a nossa relação com a natureza e com o planeta. Bom, esta proposta insere-se, enfim, ela vai além da meditação. A meditação, efetivamente, é uma das propostas que está aqui. Insere-se numa secção do primeiro capítulo que se refere à política da consciência. Nós acreditamos que é necessário fazer dois caminhos, um caminho social, se quiser, um caminho de reformas sociais, não diria de revoluções, mas de reformas sociais, porque já temos instituições democráticas a funcionar. Em que as pessoas deixem de se sentir instrumentos da economia ou do capital ou dos objetivos e dos lucros. Referimos aos animais e à natureza, rapidamente, por favor. Bom, a questão dos animais, nós temos no segundo capítulo, enfim, é uma questão central ao PAN, está na sua gênese. Nós propomos aqui duas propostas que eu gostava de referir. Uma é banir a utilização de animais para entretenimento, em circo, touradas, enfim, tudo o que é capaz de causar sofrimento inútil, fútil aos animais deve ser abandonado.
E depois a exploração intensiva de animais para a também, produção de leite. Essa é uma questão que não é exclusivamente animalista. Tem também uma componente animalista em relação aos direitos dos animais. Nós defendemos que a PAC deve reduzir drasticamente ou mesmo eliminar os subsídios destinados à pecuária intensiva. Com certeza conhece o relatório da FAO de 2006, onde afirma que 17% dos gases com efeito de estufa resultam da pecuária intensiva. Isto é mais que todos os transportes terrestres juntos. Portanto, passarmos de uma pecuária intensiva, causadora de grande sofrimento aos animais, causadora de grandes prejuízos ecológicos, para uma pecuária extensiva, seria um passo em frente nestes dois campos. E depois tornar a natureza qualquer coisa a economia e a atividade industrial qualquer coisa de compatível e de respeitador da natureza. Sim, repare, a economia não se pode afastar do sistema físico onde ela se insere, não é? Ela tem de estar sujeita às leis físicas. E continuarmos a pensar nesta possibilidade do crescimento infinito, dos recursos infinitos, é utópico. Essa é que é a grande utopia da nossa época. É pensar que é possível crescer ad infinito e continuar a consumir recursos que têm um fim à vista. Rolando Figueiredo, muito obrigada por ter aceitado este convite da edição da noite e da SIC Notícias.